Capítulo 8. O poder contido no corpo. O seu corpo foi ferido para nos dar saúde e cura. Quando medito nas profundezas do que Jesus conquistou na cruz, fico maravilhada ao perceber que, literalmente, tudo foi conquistado nessa vitória poderosa. Porém, vejo com tristeza que é uma minoria que toma dela para viver de forma sobrenatural. Como já mencionei anteriormente, é dramático ver a quantidade de pessoas enfermas na igreja de hoje, gastando milhões de reais em medicamentos e hospitais, quando Jesus já triunfou sobre a doença. Ele é a solução e não os médicos deste mundo. A grande pergunta é: por que a igreja não desfruta dessa saúde inquebrável que já foi comprada por seu Salvador? Certamente, Ele levou nossas enfermidades e sofreu nossas dores, e nós o tivemos por açoitado, por ferido de Deus e abatido, mas Ele foi ferido por nossas rebeldias, moído por nossos pecados. O castigo da nossa paz foi sobre Ele, e por suas chagas nós somos curados. Isaías 53, 4 e 5. A resposta se encontra, mais uma vez, na compreensão da Santa Ceia. A passagem que estamos estudando na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, Paulo aborda sobre o tema da saúde relacionado ao discernimento do sacrifício de Jesus, ao partir da comunhão, da qual registrei nas páginas anteriores, de modo que qualquer que comer deste pão ou beber deste cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, prove-se cada um a si mesmo, e coma assim do pão e beba do cálice, porque o que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, juízo come e bebe para si. Por isso existem muitos enfermos e debilitados entre vós, e muitos dormem. Se, pois, examinemo-nos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas sendo julgados, somos castigados pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, 26 a 32. Ao tomar a Santa Ceia em uma forma ritualista, sem pensar em nossas próprias vidas e o que o pecado, a rebeldia e a iniquidade fizeram a Jesus, ficamos em uma posição perigosa. Nada me causa mais dor do que pensar em meu Senhor sendo brutalmente torturado e crucificado para que pudéssemos viver em uma vida em saúde e em santidade. Porém, ver as pessoas recorrendo à medicina e outros, ainda pior, correndo para o pecado, é como dizer a Jesus: tenho soluções melhores do que a sua para a minha saúde, ou tenho formas melhores de viver a minha vida do que aquela que designaste para mim. Não quero condenar a ninguém com o que escrevi, já que eu mesma não sabia como entrar no discernimento do sacrifício de Jesus e possuir a minha saúde. Foi fácil para mim deixar a minha forma pecaminosa de viver, porque desde que me converti, amei a Jesus com todo o meu coração, e desde então não desejo fazer nada que o ofenda ou fira, mas o meu posicionamento era diferente quanto ao assunto da saúde. Não via ninguém viver a saúde do reino. Todos me diziam que Deus podia usar os médicos, mas algo dentro de mim dizia que as chagas de Jesus não tinham sido em vão para mim, que se Ele havia pago em uma forma tão poderosa para vencer as minhas doenças, deveria haver alguma forma de conseguir viver esse tipo de saúde. Alguns teólogos têm calculado que o povo de Israel viveu cerca de 450 anos sem que houvesse um só enfermo entre eles. Isso data desde os tempos de Moisés, em que comeram o pão que desceu do céu, até que o rei Asa recorreu a um médico, e isso acabou com essa tremenda bênção. Nesses 450 anos, vemos juízos radicais de Deus, em que Ele mesmo mata através de uma doença em casos específicos. Vemos isso no caso do filho de Davi e Betseba, ou a peste que Deus enviou pelo censo que este rei realizou. Mas isso não era comum entre o povo. Eles viviam em saúde. No ano 39 do seu reinado, Asa adoeceu gravemente dos pés, e em sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas sim aos médicos, e dormiu Asa com seus pais, e morreu no ano 41 do seu reinado. 2 Crônicas 16, 12 e 13. Jeová promete guardar o seu povo e cumprir com a sua palavra durante todo esse tempo. Não teria essa promessa muito mais efeito
jeito, tendo Jesus levado em seu corpo as nossas enfermidades? E Jeová tirará de si toda enfermidade, todas as pragas do Egito, que tu conhestes, não as colocará sobre ti, antes as colocará sobre todos os que te aborrecem. Deuteronômio 7,15. E disse: se ouvides atentamente a voz de Deus, e fizerdes o reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade das que enviei ao Egito virá sobre ti, porque eu sou Jeová teu curador. Êxodo 15:26. Eu tinha lido muitas vezes essas passagens, havia assistido muitas cruzadas de curas e tinha visto Deus trazer muitos milagres, fazer muitos milagres, porém eu não podia entrar em um nível no qual o sacrifício da cruz fosse o único que precisasse para viver em saúde. Quando a revelação que escrevo neste livro veio a mim, a minha vida mudou. Comecei a tomar posse literalmente do poder das chagas de Jesus para cada vez que comia do pão. No mundo espiritual, todos os dias, o meu espírito se une ao corpo de Jesus e ele absorvia em si mesmo todos os meus males. Chegou o dia em que retiramos todos os medicamentos que tínhamos em nossa casa e decidimos viver pelo poder da cruz. Hoje em dia já não precisamos de nenhuma aspirina. Aprendemos a crer e a possuir a nossa herança. O comer da sua carne, discernindo e aprendendo o que Jesus fez por nós, nos leva a este nível de saúde. A vida eterna do Todo-Poderoso, vivendo e manifestando-se em nós e através de nós, é a verdadeira esperança da glória. O nosso espírito, unido ao de Jesus, vence toda enfermidade em nosso corpo. O reino de Deus submete toda a matéria e traz a ordem divina a todo o organismo. Quando sinto que uma doença quer atacar o meu corpo, tomo a Santa Ceia e dedico um tempo em silêncio, permitindo que o Espírito de Deus, que é a vida em mim, invada todo o meu corpo. Eu dou graças a Jesus por se deixar ferir e dar a sua vida por mim. Eu lhe faço saber que isso não foi em vão para mim e que nenhum médico tem melhor remédio que aquilo que ele fez por mim. Sim, certamente, o não discernir o seu corpo perfurado atrás traz juízo de enfermidade e de morte. O apreciar e valorizar traz vida e saúde. Aquele que verdadeiramente tem pacto de vida com Jesus e vive conforme os seus mandamentos tem direito a viver em saúde divina como Jesus viveu. Talvez vencer uma doença demore dias ou semanas, mas o seu poder é real e a sua promessa verdadeira. O seu corpo é o verdadeiro maná. O seu corpo é o verdadeiro alimento que nos sustenta e nos dá força. E Jesus lhes disse: em verdade vos digo, não vos deu Moisés o pão dos céus, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. João 6, 32 e 33. Não somente a saúde provém do nosso espírito unido ao de Jesus, senão também a nossa força e vitalidade. O alimento espiritual nos dá força sobrenatural para fazer proezas em Deus. As pessoas que vivem no mundo natural não entendem de onde muitas vezes tiramos forças para levar uma vida ministerial laboriosa que é praticamente impossível em nossas próprias forças. Nós visitamos em média de 40 nações por ano, fazemos programas de televisão, escrevemos livros, libertamos cidades e nos sentimos como se tivéssemos 30 anos a menos. Nas sessões anteriores deste livro, abordei sobre o alimento espiritual e como temos sido sustentados em condições inarráveis. O seu corpo crucificado, a nossa carne. Talvez o maior problema de todo cristão seja crucificar a sua carne para moldar-se à imagem do Senhor. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Jesus é o Cordeiro sacrificado antes da fundação do mundo. Quando ele veio para a terra, tudo nele falava de sacrifício. A sua carne estava impregnada
de negociação e obediência até a morte. Quando comemos a sua carne, este mesmo sentimento vai invadindo o nosso corpo e nosso sentimento. O seu espírito tem uma força sobrenatural que coloca os seus desejos em nossa alma e nos faz detestar tudo que está desalinhado com a sua vontade. Glória a Deus. Amém. Esta é a semente de Deus que vive e opera através de nós quando a alimentamos, comendo o verdadeiro alimento contido em sua carne. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. João 3:9. A sua vida em nós é poderosa para nos afastar do mal, para desfazer as obras do diabo, que foram edificadas em nós e para vencer toda a tentação. É possível e maravilhoso viver uma vida em santidade. Ninguém pode nos oferecer aquilo que o perfeito projeto do nosso Criador nos proporciona. Nele estão os mais altos propósitos de plenitude, de gozo, de saúde, de paz, de prosperidade e de vida eterna. O mundo, com toda a sua corrupção e trevas, jamais nos dará tudo isso que Deus nos oferece.